Queridos, graça e paz a todos. Eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal, que possam estar se inscrevendo no canal, dando um joinha lá, um like, lógico, se o vídeo for proveitoso, né, na opinião de vocês. Possam estar também compartilhando, tá, à vontade, e ative as notificações lá, o sininho lá ao lado, né, no canto inferior direito, vai estar lá um sininho, ative as notificações para que todas as vezes que um vídeo for postado, vocês possam estar recebendo então o aviso, a notificação de que tem lá um vídeo novo, tá bom? Então, feito aí esse convite, quero convidar vocês agora também a estar dando continuidade ao nosso estudo de antropologia bíblica. Hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus renovada em Cristo. Então nós falamos na aula passada sobre a liberdade humana, né? Se de fato o ser humano é totalmente livre, e sobre a pessoa única que cada um de nós somos na questão de indivíduos, porém nós também estamos inseridos em uma raça, em uma corporatividade. E sobre a dignidade humana foi esses pontos que nós abordamos na aula passada. Sempre assistam as aulas sequenciais, porque elas ligam, né, faz um link aí de um assunto no outro, e muitas vezes um depende do outro para que possa ser compreendido de uma maneira melhor. Então hoje nós vamos falar sobre a imagem de Deus renovada em Cristo, tá certo? Sugeri lá uma música para que vocês pudessem estar ouvindo, né, do Stênio Márcios, tá certo? Um poeta da música brasileira, né, da música cristã brasileira. Então, poeta Stênio Márcios, e a música é Alguém Como Eu, fala sobre a divindade e a humanidade de Cristo, essa dupla natureza, né? Essa misteriosa dupla natureza que só Cristo abarca, só é possível em Cristo essa dupla natureza, ou seja, ao mesmo tempo que ele é divino, também ele é humano, né? Da mesma forma que ele é divino, também ele é humano, ou seja, 100% Deus, 100% homem. E a música tem uma parte muito interessante, muito linda, que quando Jesus entra, né, ele narra a história lá de Jesus no caminho de Emaús com aqueles dois discípulos. Então a música narra um convite de um dos discípulos para entrar na sua casa. E entrando na sua casa, a letra vai dizendo mais ou menos assim, né? Dorme, mestre, descansa um pouco, estás sedento, estás cansado e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei a porta e a janela para a rua. Dorme, mestre, como será esse sonho teu? Sonhas como homem ou sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Então é muito interessante essa indagação, né, imaginária, claro aí, isso não está no texto, mas na música do Stênio Márcios aí, essa imaginação de como que seria o sonho de Cristo quando ele dormia. Sonhava como Deus, né, pensando e lembrando, recordando daquela glória toda da triunidade na eternidade, ou ele vislumbrava, né, como ser humano a sua missão aqui na Terra, olhando e vendo a cruz lá no seu futuro próximo, ou nesse caso já tinha acontecido. Mas vamos lá, meus amados, nós vamos falar então sobre essa imagem de Deus recriada em Cristo, né, e consequentemente aqueles que estão em Cristo, então eles são essa nova humanidade, essa nova criação, como diz o texto de 2 Coríntios 5,17, vamos recorrer, claro, a esse texto. Então a vida humana, como nós a conhecemos, ela é uma distorção da herança de nossa grandeza criada. Então olha só, essa vida humana que nós experienciamos, essa vida humana que nós só temos condição de vivê-la, aqui nessa condição limitada, ela na verdade é uma distorção da herança de nossa grandeza criada. Ou seja, o que nós experimentamos hoje como humanidade não é exatamente, e aliás está longe de ser, aquilo que Deus nos criou para sermos. Então a humanidade que nós experimentamos hoje, seja no âmbito físico-biológico, seja no âmbito psíquico-emocional, seja no âmbito espiritual ou nos aspectos, né, que eu citei aqui, todos eles estão aquém, todos eles é uma partícula daquilo que poderíamos viver de fato na proposta e no propósito de Deus quando nos criou. Então o entendimento daquilo que significa ser humano foi enriquecido e transformado à luz de Cristo. O entendimento daquilo que significa ser humano
foi enriquecido e transformado à luz de Cristo. Então é em Cristo que nós redescobrimos, é em Cristo que nós experimentamos, em Cristo então que nós podemos e só nele vivermos aquilo para que Deus nos criou, ou seja, a plenitude da comunhão, da capacidade humana, né, de realizações, a capacidade humana, inclusive, de expressar a imagem e semelhança de Deus. Lembrando que Isaías, no capítulo 43, versículo de número 7, Deus ali ele nos mostra, nos fala, através da narrativa do profeta, o motivo, o propósito para que ele nos criou foi para expressar a sua glória. Eu os criei, eu os formei para a minha glória. Então, a finalidade da nossa existência é para expressarmos, é para estar refletindo a glória de Deus, tá certo? Há um processo iniciado em Cristo de uma nova humanidade. Como eu disse, segundo aos Coríntios 5:17, vai estar escrito isto, né? Os que estão em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, ou vai se fazendo novo. Então, os que estão em Cristo é nova criação. Então, há um processo, queridos, iniciado em Cristo de uma nova humanidade. Quando Deus criou o homem, lá em Adão, no casal, ele pretendia então que este homem desfrutasse da comunhão com o Criador e, consequentemente, tivesse uma vida plena, uma abundância de vida, uma vida que transbordasse, uma vida completa, uma vida que nada faltasse em todos os âmbitos, em todos os aspectos possível desta criação. Porém, quando o homem peca, há uma degeneração humana, há um declínio, há uma ruptura, né? Nós chamamos de queda. Então, queda porque estava em uma posição e ele cai dessa posição, essa posição que nós vamos ver aqui, que em Cristo nós fomos recolocados em uma posição de filhos, em lugares celestiais, desfrutando das bênçãos celestiais, ou seja, que é a plenitude da comunhão com Deus. Então, nessa ruptura, nesse afastamento, nesse desvio, né, da humanidade, nessa expulsão do Éden, que era o habitat onde ele desfrutava, né, o Adão, o casal, a humanidade ali desfrutava da comunhão com o seu Criador. Na viração do dia havia esse diálogo, isso é literal, entendido como literal, que Deus de fato vinha dialogar com o homem na viração do dia. Ele perde isso, é expulso do Éden, e então começa agora a sua saga de declínio, né? Começa agora aí essa degeneração, essa corrupção humana, e nós vamos ver essa questão da corrupção, o que isso quer dizer nos termos bíblicos. Eu tenho uma frase aqui que eu elaborei, muito interessante, que é assim: estou aquém, eu, André, você pode aplicar a você, né? E a todos nós, seres humanos, porque somos farinha do mesmo saco. Diz assim: estou aquém de quem devo ser, mas ainda não sou quem Deus me fará ser. E graças a Deus que não sou mais quem eu era. Então olha que coisa interessante. Eu estou aquém, embora o Evangelho tenha me alcançado, embora o Evangelho tenha me libertado, embora o Evangelho tenha me resgatado daquela maneira inútil de viver que muitas vezes nós recebemos por uma tradição religiosa dos nossos pais, uma tradição cultural dos nossos pais. Nós fomos resgatados pelo Evangelho, mas mesmo assim, nós sempre, nessa condição aqui, nessa existência, sempre estaremos aquém, ou seja, estaremos devendo, estaremos sempre faltando em algo ou em muitas coisas a respeito daquilo que Deus quer da nossa vida. Então eu estou aquém daquilo que Deus quer que eu seja, é a primeira parte da frase, né? Estou aquém de quem devo ser, mas ainda não sou quem Deus me fará ser. E aí a gente vai aprendendo aqui que existe um projeto futuro, existe um processo, como eu disse, que iniciou em Cristo, né? E em nós ele é chamado de santificação. E esse processo pretende nos levar à imagem, à semelhança do Jesus humano, do Jesus
o ser humano perfeito, o ser humano como o ser humano deve ser. Então, trazendo novamente essa discussão teológica, ou trazendo novamente essa realidade bíblica doutrinária, a dupla natureza de Cristo, nós falamos que em Cristo são os dois parâmetros, o divino e o humano, os dois paradigmas, a referência maior que nós temos de Deus e do homem reside na pessoa de Cristo. Então Cristo era Deus como o era e o ser humano como deveria ser. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, né, isso foi um desejo, um pedido dos discípulos, lá em João capítulo de número 14, fizeram esse pedido a Jesus, disse, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus disse, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não têm me visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha que coisa interessante, queridos. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, a proximidade maior que nós podemos ter de Deus, do seu conhecimento e o contato, inclusive, que os discípulos tiveram, né, tiveram o privilégio de ter o contato com esse Deus encarnado, em João, primeira carta de João, me parece que é a segunda carta de João, depois vocês conferem lá, segunda carta de João, lá nos versos primeiros, né, verso 1 ou verso 2, vai estar escrito que o João dizendo, nós tocamos, nós apalpamos a palavra da vida. Então eles tocaram em Deus, lógico, encarnado, né? Porque o texto de João, do Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 e versículo de número 14, vão trazer essa realidade. O versículo de número 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? O verso 14 vai dizer assim, o Verbo se fez carne, a palavra, Cristo, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então João vai dizer, nós tocamos Deus, nós tocamos o Verbo da vida. Né? Literalmente, eles apalparam, tiveram contato físico com Deus em forma humana, que era Cristo. Então, de fato, a revelação maior de Deus estava na pessoa de Cristo. Né? Isso está escrito em Hebreus, capítulo de número 1, versículos de número 1, 2 e 3. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. E ele é a expressão máxima, a expressa imagem da sua pessoa. Olha que coisa interessante, queridos. Então, Cristo é este que é a expressão máxima de Deus que poderíamos vislumbrar, que poderíamos ter a condição, e isso apenas pela revelação do Evangelho, pela ação do Espírito Santo por meio da obra de Cristo. Então veja bem, não é uma ação meramente intelectual, investigativa, tá certo? Científica, de pesquisa ou de uma empreitada de um estudo. Só teríamos condição de percebermos, de discernirmos, de experienciarmos isso só pela revelação que o Evangelho traz por meio da iluminação do Espírito Santo, por causa da obra sacrificial de Cristo. Então, por conta de tudo isso, toda essa dinâmica, toda essa ação de Deus, toda essa ação graciosa de Deus, é que nós temos condição, então, de compreendermos e experimentarmos tudo isso. Então, Cristo é o foco aqui, Cristo é o centro aqui, Cristo é o princípio aqui, Cristo é o autor e o consumador de tudo isso. Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir. Nele reside todos os tesouros de Deus, toda a sabedoria de Deus. Se converge tudo em Cristo, dele tudo saiu, dele tudo, e para ele tudo voltará. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz o texto bíblico de Paulo, se não me falha a memória, lá em Romanos capítulo de número 11, lá pelos versos de número 36 aproximadamente. Então, queridos, nós percebemos aqui que nós ainda não somos quem devemos ser ou quem Deus nos fará ser. Mas graças a Deus que não sou mais quem eu era. Olha que coisa interessante. Então, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós fomos regenerados. Nós fomos, entenda bem, recriados. Eu estou falando isso num âmbito espiritual. Fomos recriados. Fomos vivificados, ressuscitados, são os termos que a Bíblia usa
aqui para essa ação dinâmica de Deus salvadora, nos encontrando no nosso estado pecaminoso, de mortos espiritualmente diante de Deus. Efésios capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 6. Eu penso que vocês estão anotando isso, dando uma pausazinha aí, lendo lá e voltando para que a gente prossiga aí. Então, estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, e Cristo nos vivificou. Olha que coisa interessante. Nos ressuscitou, né, nele, e a sua ressurreição nos possibilitou sermos também ressuscitados com ele, para termos comunhão com Deus, porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Então nós entendemos que em Cristo inicia essa recriação de uma nova humanidade. Então em Cristo nós somos uma nova criação, com uma nova natureza, não trazendo mais a natureza pecaminosa, mas agora com a nova natureza, que é essa natureza celestial, que é chamado de um novo homem, a nova criação, não é? Uma nova natureza que nós recebemos, e nós vamos ver aqui que privilégio nós temos em recebermos essa nova natureza, o que isso acarreta, o que nós experimentamos com tudo isso, né? Quais as características, quais os aspectos, quais categorias que nós agora, em quais categorias nós pensamos a vida, né? Ou nós repensamos tudo isso. Então essa regeneração vai nos transformar e nos dar uma nova direção, porque antes andávamos segundo o curso deste mundo. Tínhamos categorias de pensamento, valores, princípios, objetivos de vida, que agora tudo isso é mudado a partir de Cristo Jesus, a partir do nosso Salvador, a partir da nova criatura que em Cristo Jesus